A gente realmente precisa aprender com gente trambiqueira. Mas calma, esse episódio não é sobre aprender a dar truque, nem a enganar ninguém, tá? Eu sou Renata Mangini, se você não me conhece, aqui eu trago assuntos que vieram de conversas que eu tive com as minhas amigas e que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu mais queria. E eu não sei se você está ouvindo esse episódio no seu tocador de podcast, no YouTube, enfim, seja lá onde for, ativa o sino de notificação, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante o podcast a crescer, certo? Então vamos lá. O tema de hoje surgiu porque eu finalmente terminei de assistir Vale Tudo, a novela, sabe? Sim, eu sei, séculos depois, totalmente atrasada, todo mundo já viu, né? É que eu não consegui acompanhar quando a novela estava passando na TV, então eu acredito que todo mundo viu, né? Então acho que não vai ser, assim, um spoiler de nada do que eu contar aqui. Acho que nessa altura, acho que todo mundo realmente sabe já do final de Odete Roitman, mas inclusive esse episódio nem é sobre a Odete, tá? Que eu quero falar. Depois que eu terminei de ver essa novela, me deu uma vontade de fazer um episódio sobre a coisa que eu fiquei observando nessa novela. Toda a novela eu fiquei observando esse ponto. Porque me chamou muita atenção, principalmente por conta de um episódio pessoal que aconteceu comigo, que é a Maria de Fátima, que foi interpretada pela Bela Campos, e como a gente tem muito a aprender com gente trambiqueira. Coincidentemente, eu me deparei com um vídeo da Manuela Xavier falando brilhantemente sobre isso, exatamente sobre isso, e eu quero trazer o meu ponto de vista sobre a Maria de Fátima e sobre o que ela me ensinou. Se você viu a novela, você sabe quem que é a Maria de Fátima, mas se você tá viajando e não faz ideia do que eu tô falando, pense em alguém aí do seu convívio, alguém meio trambiqueiro, sem muita ética, sem muito escrúpulo, mas extremamente focado no que quer. Pronto, essa é a Maria de Fátima. E antes de tudo, deixa eu ser muito clara desde já, esse episódio não é, tá? Não é sobre defender as atitudes da personagem, nem romantizar o trambique, tá? O ponto aqui é outro e eu espero me fazer entender, para que isso não vire um episódio de cancelamento. Mas calma, vamos tentar construir aqui a ideia. Antes de adentrar na questão da Maria de Fátima, eu vou chegar lá, tá? Mas eu vou contar aquela história pessoal rapidinho, porque ela se conecta diretamente com o que eu quero construir e discutir aqui hoje, tá? Em 2022, eu rompi o ligamento cruzado do meu joelho esquerdo. E eu tava jogando vôlei. Foi uma dor, assim, bizarra. Eu passei por cirurgia, meses de recuperação, fisioterapia, limitação, frustração, enfim, eu tava com muito medo de não voltar a jogar. Mas hoje tô totalmente recuperada, tá tudo ótimo. Só que detalhe, eu me recuperei dessa lesão em um tempo, assim, recorde, e de uma forma meio que surpreendente, né? O meu médico, ele é especialista em joelho, né, em medicina do esporte. E aí, foi o que ele me disse. Então, beleza, guarda essa informação. E o que a história do joelho tem a ver com a Maria de Fátima de Vale Tudo? E sobre aprender com os trambiqueiros? Vamos chegar lá. Mas, de novo, o que me interessa aqui não é transformar a Maria de Fátima numa régua moral, tá? Não é decidir se ela é boa, se ela é ruim, certa ou errada. O que eu quero fazer nesse episódio é olhar para ela como um objeto de observação, tá? Quase como se ela fosse uma lente que ajuda a gente a enxergar como nós mesmos lidamos com desejo, ambição e disciplina. Porque quando eu terminei, assim, de assistir Vale Tudo, eu vi no Globoplay, né, porque eu não vi em tempo real da novela. E o que ficou pra mim foi a sensação de que a Maria de Fátima, óbvio, não é um exemplo de moral, muito longe disso, mas quer a gente goste ou não, ela tem uma coisa muito evidente: disciplina. E a Manuela Xavier chamou isso de método, mas eu vou chamar de disciplina porque é o ponto que me chamou a atenção nela, tá? E na novela Vale Tudo, a Maria de Fátima é aquela personagem que ela quer subir na vida, né? Ela não tem vergonha disso, ela não pede desculpa, ela não romantiza a própria ambição. E qual a história da Maria de Fátima? Se você não conhece, né? Não viu a novela, enfim. Ela vem de Foz do Iguaçu, uma menina pobre, sem privilégio.
Assim, essa basicamente é a história dela. E ela decide que ela não vai ficar presa naquele lugar onde ela nasceu. Ela quer subir na vida. Ela quer ser rica, ela quer ser famosa, ela quer viver uma vida boa, ela quer casar com um cara rico. E para isso ela topa qualquer coisa. E qualquer coisa mesmo, tá? Esse é o resumo da novela, que chama Vale Tudo e que é a provocação se vale tudo pra subir na vida. Então, esse é o mote da novela. Beleza. O primeiro trambique da Maria de Fátima é que o avô dela morre e deixa a casa pra ela, onde ela e a mãe dela, que é interpretada pela Thaís Araújo, e elas moram lá. Beleza. E é literalmente, assim, o único bem da família. E o que a Maria de Fátima faz? Assim que o avô morre, ela vende a casa com a mãe dentro, pega o dinheiro e vai para o Rio de Janeiro viver a fantasia dela de pessoa rica, como se ela fosse uma pessoa rica. Então ela só se hospeda no Copacabana Palace, ela torra dinheiro com roupa de grife, vive como uma pessoa rica sem ser. Mas nada ali é aleatório. O plano da Maria de Fátima é claro: vou bancar a rica para conseguir um marido rico. Porque para ela, isso é vencer na vida, né? Esse é o projeto de existência da Maria de Fátima. E spoiler, funciona. Ela consegue. Mas calma, essa não é a lição, a lição moral da história. Ao longo da novela, ela aplica o trambique atrás de trambique, e no final das contas, ela sobe na vida. Ela vence no final da novela. Do jeito dela, pelos caminhos mais tortos possíveis, mas ela vence. E ela não tem escrúpulo nenhum, ela passa por cima de qualquer pessoa, sem olhar para trás. Enfim, Maria de Fátima, né? Nada trava essa menina, nada freia. E aí, diante disso, é muito fácil você pensar, tá, mas que horror, né? O que eu vou aprender com essa mulher? Isso é mau caratismo, né? Calma, respira. Não é sobre isso esse episódio. A gente vai extrair alguma coisa boa da Maria de Fátima. E não para virar alguém antiético ou para passar a perna em ninguém, tá? Não é isso. E aqui entra uma coisa muito importante que a faculdade de Direito me ensinou, e eu acho que a Manuela Xavier trouxe muito bem do lado dela, como psicanalista, e que tem muito a ver com o mundo do direito nesse aspecto, que é o seguinte: no direito, especialmente na prática forense, a gente aprende muito cedo, né, que não dá para sair julgando o nosso cliente quando ele traz, por exemplo, para o escritório uma coisa absurda que ele fez. Da mesma forma que acho que para o psicanalista, né, que também não julga o paciente quando ele traz uma coisa absurda, ele simplesmente ouve o que o paciente está falando, né, com a moral dele suspensa, e a partir daquilo ele analisa. E no direito é a mesma coisa. Por isso que muita gente que não é da área jurídica não entende como é possível defender, né, advogar para uma pessoa mau caráter e ao mesmo tempo discordar totalmente do que esse cliente fez, né? Então, quando eu sou advogada, da mesma forma que a psicanalista, que nem a Manuela Xavier fala, né, que a moral fica suspensa para a gente conseguir analisar, para a gente ouvir o que a pessoa está me contando, entender objetivamente a questão, sem adentrar no mérito se eu faria igual ou não. Na verdade, pouco importa a minha opinião pessoal e a minha moral sobre aquilo. Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Não sei se tá muito, se eu tô conseguindo me fazer entender, mas o trabalho do advogado e do psicanalista, me parece, né, é muito parecido no sentido de ser muito técnico, de não ter um envolvimento e misturar a minha opinião pessoal com o que o cliente ou o paciente fez. E no caso da Maria de Fátima, para você entender o que eu estou propondo aqui, a gente precisa suspender essa moral, tá? Porque no direito isso acontece o tempo todo. O cliente vai dizer coisas que te chocam, coisas que você, como pessoa, não concorda, coisas que você, como indivíduo, pode até achar moralmente questionáveis, mas naquele espaço você não está ali para julgar, você está ali para compreender aquele sujeito, a lógica, o movimento daquela pessoa. Então a ideia de suspender, que a Manuela, né, ela traz muito bem, de forma brilhante, que né, que é olhar sem preconceito para entender o que está operando ali naquele sujeito. E quando você suspende o julgamento sobre a Maria de Fátima, começa a aparecer algo muito interessante. E é isso que eu quero propor aqui, porque se a gente falar da Maria de Fátima só com esse peso moral, né, do que ela fez, que ela é trambiqueira, que ela é horrível e ponto final,
a gente não acessa, a gente não pega nada do que realmente importa nessa análise. Então eu conto com a sua inteligência emocional para captar a mensagem sem distorcer o sentido do que a gente vai falar aqui. Combinado? Combinado. Tá. A primeira coisa que me fascinou na Maria de Fátima foi a audácia dela. E não é do trambique em si, antes que alguém esqueça, lembra? Moral afastada por alguns minutos. Eu olhava essa personagem da Maria de Fátima e pensava, gente, o que exatamente essa pessoa entendeu sobre o mundo que a maioria das pessoas não entendeu? O que ela percebeu que a maior parte de nós simplesmente, assim, ignora ou não tem coragem de acessar? Porque o fenômeno do trambiqueiro, da pessoa trambiqueira, é muito mais interessante do que parece à primeira vista. Não é sobre aplicar o golpe. Tem algo ali funcionando por detrás da engrenagem. Autoestima elevadíssima, percepção de oportunidade, leitura de cenário, ousadia. Acho que esses são os pontos principais. Então, existe um modo de operar ali que não é aleatório. Eu olho e penso, tem alguma coisa ali que nós, pessoas honestas, corretas, que seguem a regra, simplesmente não estamos enxergando. E quando a gente para só no rótulo trambiqueiro, a análise morre. Ah, é errado. Sim, é errado, isso é óbvio, mas tudo aquilo que leva alguém até o trambique, tudo aquilo que estrutura esse comportamento, isso não surge do nada, né? Acho que existe um raciocínio, uma inteligência, uma certa inteligência, uma lógica por trás, torta, enviesada, mal direcionada, mas existe. E a pergunta que não me sai da cabeça é: e se esse mesmo funcionamento fosse usado de outra forma? É isso que eu quero fazer nesse episódio, não é romantizar o erro nem passar pano, tá? O que eu quero é extrair as lições que ninguém gosta de olhar, porque elas são talvez desconfortáveis, provocam e obrigam a gente a encarar coisas sobre nós mesmos. Então, assim, vamos a Maria de Fátima. Ela é trambiqueira? Ela é mau caráter? Ela não tem escrúpulos, certo? Certo, todo mundo concorda com isso. Mas ela tem audácia e tem disciplina, e isso muda tudo. A audácia da Maria de Fátima começa num ponto, acho que muito específico. Ela se valoriza, ela sabe quem ela sabe o que ela quer e, principalmente, ela sabe o que ela acha que ela merece. Na cabeça dela, isso nem é discutível, sabe? Ela não pensa, será que eu mereço isso? Ela parte do pressuposto de que ela merece sim, e pronto, sabe assim? Essa, acho que, noção de valor próprio é profundamente deturpada para nós mulheres, porque, em geral, a gente faz exatamente o oposto da Maria de Fátima, né? Em vez da gente partir do próprio valor como um dado básico, como sendo assim óbvio, a gente passa a vida esperando que o outro confirme. A gente observa o olhar, o tratamento, o comportamento alheio e a partir disso a gente decide quando que vale a pena mesmo, como se o nosso valor precisasse ser validado externamente para então poder existir e não como algo que vem antes de qualquer relação. Sabe assim? A gente começa a se perguntar quem vai perceber que eu valho, quem vai me tratar bem, e passa a concluir que, assim, se a pessoa me trata de um jeito, é porque me valoriza, se me trata de outro, é porque talvez eu não valha tanto assim, sabe assim? E assim, a gente vai vivendo a vida olhando para fora, usando o comportamento do outro como régua, para medir, sei lá, quem a gente é, só que assim, é um caminho, me parece, perigosíssimo, porque o outro não é um parâmetro confiável de valor, o outro está atravessado pelas próprias carências também, pelos próprios limites, pelas próprias distorções. Então, assim, quando você espera que o seu valor seja confirmado pelo outro, e, gente, eu tô falando pra mim mesma tudo isso também, você entrega algo extremamente precioso nas mãos de alguém que pode simplesmente não saber o que fazer com isso, sabe? E acho que a Maria de Fátima, com toda a sua falta de caráter, ela nunca fez esse movimento. O valor dela vem de dentro. É torto, é exagerado, né? Mas ela tem esse valor.
E o simples fato de vir de dentro demonstra uma diferença fundamental, acho que na forma como ela se coloca no mundo, porque é exatamente aí que acho que mora a lição mais incômoda desse episódio, a moral da história, né? Porque quando a gente entrega o próprio valor para validação do outro, e de novo, tô falando de mim mesmo também, a gente vira meio que refém. A gente não dá as cartas do jogo, a gente só reage. A gente vive no modo resposta. Fulano me tratou mal, que absurdo. Tá, mas a pergunta que precisa ser feita, ainda que doa, né? Você deixou claro como que você quer ser tratado? Você deu o tom da relação? Você sabe de verdade qual que é o padrão mínimo que você aceita? Porque assim, quando isso não tá muito claro nem pra você, a vida entra num looping bem conhecido, né? Assim, indignação, ressentimento, surpresa, mas nunca de comando. Sabe assim? Nunca é um protagonismo. Existe uma diferença enorme, acho que, entre querer algo e saber exatamente o que você quer. Ter clareza de objetivo, de direção e até de merecimento. Muda, assim, completamente o lugar de onde você vive a vida. E sem essa clareza, a gente escorrega fácil para uma posição de vítima das circunstâncias, daquele discurso conhecido de comigo nunca acontece, para mim nunca dá certo. Só que aí surge uma pergunta meio inevitável: dá certo o que exatamente? O que você queria que desse certo? E aqui sim dá para usar uma palavra meio megalomaníaca, assim, sem medo. Porque a Maria de Fátima era isso mesmo, uma menina do interior, lá de Foz do Iguaçu, né, de uma cidade completamente fora, do eixo, do acesso às dinâmicas de classe social, de alta sociedade, né, de socialite, de nada disso. Ainda assim, ela sabia onde ela queria estar. Ela delirava? Delirava. Mas assim, ela deu vazão aos próprios desejos, sabe, por mais absurdos, improváveis ou deslocados que eles parecessem. E isso, goste ou não dela, né, faz toda a diferença. Ela não pediu permissão para desejar uma vida melhor. Não ficou esperando ninguém dizer: "Você pode sim, pode ir lá". Dentro da cabeça doidinha dela, ela entendeu que merecia viver bem, que merecia luxo, conforto, visibilidade, dinheiro. E isso, antes de qualquer trambique, é um lugar, acho que interno, a partir do qual ela se move no mundo, assim, então a partir disso ela vai fazendo as coisas dela. Só que olha que interessante, todo aquele desejo dela, meio delirante, né, não ficou preso no campo da fantasia. A Maria de Fátima, ela não ficou em casa esperando alguém, bater na porta dela e falar: "Oi, você quer casar comigo? Eu sou um cara rico". Não, eh, sabe assim, ela se moveu, né, e eu nem tô falando pra você casar com um cara rico, não é isso, tá, mas você entendeu acho que a ideia? E acho que quem assistiu a novela deve lembrar de um momento específico, é bem interessante, que ela decide conquistar lá o boy dela, o boy rico, e entender que para circular naquele ambiente que o cara circulava, ela precisava sustentar uma imagem, assim, de mulher intelectual, sofisticada, e a oportunidade que ela vê é num campeonato de xadrez. Aí vem o detalhe, né, ela não sabia jogar xadrez. Ela, tipo, não fazia ideia. Só que em vez disso virar um drama interno para ela, uma crise, né, ela parou, pensou assim: "Como eu posso usar essa situação a meu favor?". E aí para causar uma boa impressão, né. E aí ela vai sem medo, ela aprende a jogar xadrez, ela não se paralisa, ela não fica se questionando se ela pertence ou não àquele lugar, tipo, isso nem passa na cabeça dela, sabe assim. E aí ela literalmente aprende a jogar xadrez, ela é tão obstinada, ela se organiza, ela estuda, ela se dedica, ela passa dias mergulhada nas regras lá do xadrez, e aí ela vai no campeonato de xadrez e ela se sai bem. É bizarro. E não porque ela amasse xadrez, mas porque aquilo, e nem era um sonho pessoal dela, tal, mas é porque aquilo fazia sentido no contexto, né, da disciplina, do esforço, que eram ferramentas para ela chegar no lugar que ela queria chegar lá, né, que era conquistar o boy rico. Beleza. Outro exemplo, e que a Manuela Xavier traz, de uma forma muito interessante para a gente refletir, né, é o episódio lá do triatlo do Afonso Reutemann. Quem não viu a novela, o Afonso Reutemann é o boy rico que ela quer, conquistar. E ele é triatleta e tal, e aí ela percebendo, o interesse dele pelo esporte e tal, o que que a Maria de Fátima faz?
ela entra nesse jogo. Ela começa a se interessar por corrida, por treino, por vida fitness, essas coisas. Ela se adapta ao ambiente que ela quer acessar. E aqui, tá, eu não tô falando de novo do golpe em si. O golpe é errado, tá tudo errado, tá, pra Maria de Fátima. Mas lembra, moral afastada pra gente entender o funcionamento da cabeça dela. Ela sabe onde ela quer chegar. Ela observa qual que é a linguagem daquele lugar e ela aprende a falar aquela língua. Ela estuda o cenário, ela estuda os códigos, ela ajusta o comportamento dela. E a Maria de Fátima, ela não espera, ela se movimenta. Ela começa a acordar, sei lá, 5 da manhã para correr lá na lagoa, lá no Rio de Janeiro, onde o boy lá corre também. Aí ela tira a foto dela, ela constrói a vida como se ela fosse uma mulher que também corre, né, para dar de cara com ele de uma forma assim aleatória, para mostrar que eles têm um interesse em comum, né? E nada disso, óbvio, era por acaso. Ela fez tudo de caso pensado. Outro exemplo, ainda mais revelador, aparece quando a mãe dela, a Thaís Araújo, ela desmascara tudo, né, a Maria de Fátima. A mãe sempre quis que ela estudasse e fizesse faculdade, tivesse uma vida direita, né, não fosse trambiqueira. E, na verdade, assim, acho que o personagem da Thaís Araújo, né, ela nunca concordou com os trambiques da Maria de Fátima. Aí o que acontece? A Maria de Fátima, ela precisa recuperar essa confiança da mãe. Então, o que que ela faz? Ela não vai fazer isso por amor, por vínculo. Lembra que a Maria de Fátima é uma pessoa tenebrosa. Mas no plano dela, a mãe é uma peça importante. A mãe, ela funciona como um selo de respeitabilidade, como se fosse isso, sabe? Como se fosse uma prova social. Porque socialmente, uma mulher sem família, briga com todo mundo, costuma ser lida como não presta. Então, o que que a Maria de Fátima ela faz diante desse cenário, né, que ela precisa reconquistar a mãe? Ela vai estudar para o vestibular. E ela é tão dedicada a esse objetivo de passar no vestibular que ela fala uma hora lá pro comparsa lá dela: ó, eu tô estudando tanto, me dedicando tanto nesse plano de fingir que eu sou estudiosa, que é capaz de eu passar no vestibular. Gente, essa frase diz muito. Ela revela, assim, não só a autoestima elevadíssima, como uma disciplina surreal. E, de novo, independentemente da intenção, né, da moral por detrás de tudo isso. Eu não estou discutindo isso aqui. Essa autoestima elevadíssima da Maria de Fátima, essa certeza quase que arrogante de que vai vencer em qualquer cenário, essa é meio admirável por um motivo muito específico. No fundo, ela sabe que quando ela decide fazer alguma coisa, ela faz direito. Ela não entra pela metade, ela não faz mais ou menos. Ela sabe, assim, internamente: "Ah, se eu for fazer isso, eu vou fazer muito bem", óbvio. Mesmo que o motivo seja meio torto, né, meio questionável, eticamente. Mas esse pensamento dela funciona, tá entendendo? E foi aí que o tema começou a bater em mim, desse episódio, de um jeito muito pessoal, porque eu acho que eu já vivi isso na prática em outro contexto, e sem um trambique, óbvio, não nada disso estava envolvido. Mas lá no começo do episódio eu falei, né, da ruptura do ligamento, que eu rompi o ligamento do joelho esquerdo e que passei por cirurgia, eu fiquei com uma cabeça, assim, bem difícil, porque eu estava com muito medo de não voltar a jogar. Aquilo pra mim não era só um esporte, era parte da minha identidade, era um prazer que eu sempre tive, que eu fazia pra mim. E quando eu me vi naquela situação pós-cirurgia, né, o joelho imobilizado, uma dor do caceta, sabe assim, eu fiquei muito mal. Mas aí eu pensei: "Cara, eu vou voltar a jogar". Eu virei a rata, então, da fisioterapia. Sabe assim, rata de academia. Eu, além de virar uma aluna exemplar, né, de acordo com a indicação do meu médico, né, como eu disse, ele é um médico do esporte, então ele me acompanhou tudo direitinho, em fisioterapia e tudo mais. Eu fazia além, assim, lógico, com tudo perguntando, né, mas assim, eu repetia, eu treinava, aperfeiçoava, juro, com 1 mês de cirurgia e com a liberação médica, óbvio, eu estava literalmente correndo, assim, correndo. E vocês não têm noção, eu me dediquei de um jeito quase que obsessivo, porque aquele objetivo era tão claro pra mim, que assim, eu ia voltar a jogar. Eu não queria saber, entendeu? E aí eu confiei no meu corpo, né, e principalmente na ideia de que era óbvio que eu ia voltar. Então assim, eu não só voltei a jogar, como no processo, meu estilo de vida, ele mudou pra melhor, né. Naquela época eu estava pesando quase, acho que 13 quilos a mais do que eu tô hoje, mas honestamente nem era esse o ponto, não era emagrecer, nem era isso, eu simplesmente queria voltar a jogar.
Só que acabou que uma coisa puxou a outra, eu emagreci, ganhei mais força e resistência, enfim. E o meu médico, por mais que eu, né, ele já tivesse tratado vários atletas, né, inclusive profissionais, ele ficou mega espantado com a minha recuperação, né, de tão boa que ela foi, porque foi bem surpreendente mesmo, assim, sabe. E esse episódio do joelho, isso aconteceu no fim de 2022. Ele ficou assim, foi uma das primeiras vezes que ficou muito nítido pra mim a força que a minha mente poderia ter sobre algo que eu queria conquistar, sabe, meio que a disciplina que eu nem sabia que eu tinha. E no meu caso, claro, né, diferente da Maria de Fátima, não se tratava de aplicar golpe nem enganar alguém, né, o objetivo era muito concreto, verdadeiro, assim, né, voltar a jogar vôlei com a mesma funcionalidade de antes, com o meu corpo forte, né, recuperado, com resistência e com confiança, né. Mas toda essa dedicação, toda essa disciplina que eu percebi em mim, mostrou, assim, que pra mim mesma, assim, quando a gente une clareza de desejo com ação consistente, o resultado deixa de ser só sorte, assim, né, e passa a ser uma consequência direta do nosso esforço, né. E aqui que eu me pergunto, e me questiono também, assim, quantas vezes eu digo que eu quero alguma coisa, pode ser qualquer coisa, mas na prática eu não tô muito disposta a sustentar a disciplina que aquilo exige, que é necessária pra chegar lá, sabe. Porque sei lá, ai isso parece papo de coach, né. Mas é sério, porque eu vejo que a disciplina, acima de tudo, é a capacidade de fazer aquilo que você se propôs a fazer, independentemente das circunstâncias, né, não é esperar motivação ou sentir vontade, não é se deixar levar por impulsos ou desejos momentâneos, sabe, assim. Disciplina é agir, mesmo quando tudo dentro de você grita, assim, pra não agir, sabe. Seja limpar a casa num dia em que eu não quero, seja manter um objetivo a longo prazo, sei lá. É meio que a execução consistente, é fazer direito, mesmo sem prazer imediato. E nossa, isso é muito difícil, né. Eu lembro quando minha mãe sempre dizia quando eu era criança: "Renata, primeiro o dever, depois o prazer". Ai, eu ficava muito brava com essa frase, porque eu queria brincar, né, me divertir. Mas assim, hoje eu consigo muito entender e perceber que isso de alguma forma contribuiu para minha formação e para entender o valor de cumprir o que se propõe, sabe, o que eu me proponho, né. E às vezes, eu vejo que muita gente acha que disciplina vai vir de alguma inspiração externa, sabe, como se, sei lá, como se alguém fosse empurrar a gente para agir. Mas acho que na prática as pessoas mais disciplinadas que eu conheço, elas simplesmente se acostumaram a cumprir com as suas responsabilidades, mesmo sem vontade, mesmo sem gostar, sabe assim? Porque, não sei, por exemplo, a gente escova o dente todo dia porque tem que escovar, não porque é uma tarefa divertida e prazerosa, né? É claro que é uma coisa de higiene, mas assim, tem que fazer. Parece simples, né? Mas eu acho que é exatamente essa constância que constrói. E parece que quando a gente cumpre aquilo que a gente se propôs, a gente não fica refém do desejo e da sorte, ou da aprovação dos outros. Acho que a liberdade, então, me parece não é fazer tudo o que dá vontade, como a maioria acredita, né. Eu acho que se a gente seguir só os nossos desejos, embora pareça um ato de liberdade, do tipo: "Ah, eu posso fazer qualquer coisa", a gente fica preso às consequências daqueles desejos, né. Disciplina, né, por outro lado, é o que permite criar a liberdade verdadeira, porque dá controle sobre os resultados das nossas ações e sobre nossa própria vida. Faz sentido? Tá muito papo coach? É que eu vejo isso claramente na minha própria vida, quando eu tô menos disciplinada, por exemplo, com treino, alimentação, sono, essas coisas, parece que eu me sinto mais presa, mais limitada pelas consequências do meu próprio desejo momentâneo. Mas quando eu aplico uma disciplina, eh, por exemplo, quando eu fiz a cirurgia lá do joelho, quando eu queria voltar a jogar vôlei, eu fiz por onde, né, pra voltar, eu encontro a liberdade de verdade, eu consegui atingir o que eu me propus. Não sei, tá fazendo sentido? Eu tô sentindo muito que tá indo para um lado coach esse papo, mas sério, eu não tô tentando inventar, sabe, nada e nem ensinar ninguém, são coisas só que eu percebi de mim mesma também. É meio que aquele momento que você olha pra sua rotina, para os seus resultados e percebe que quando você se compromete, assim, de verdade, mesmo sem vontade,
as coisas tendem a mudar, mesmo que não seja exatamente para onde você quer, mas você sai meio que da inércia, sabe? Acho que não é mágica, não é motivação passageira, é simplesmente você colocando ação sobre o que você se propôs. E acho que o mais engraçado é que, olhando para trás, para esse episódio do joelho, e lembrando quão difícil foi essa recuperação, que eu me esforçava até achar que eu não ia aguentar, no final, depois de, sei lá, acho que deram 9 meses, fazendo tudo igual. E detalhe, gente, eu fui pra academia literalmente todos os dias durante 9 meses. Eu não falei um dia. Sério, foi bizarro. Eu me dei conta no final desse processo que era justamente aquela disciplina que me deu liberdade de voltar a jogar e de me sentir bem com o meu corpo, de retomar meu ritmo. E é por isso que eu acho que essa conversa é tão desconfortável, porque quando a gente analisa a Maria de Fátima, para além dos trambiques, óbvio, né? De novo, esse não é o objeto de análise aqui, o que aparece da Maria de Fátima é uma confiança absoluta nela mesma, meio que uma disciplina fora do comum e a certeza de que ela ia dar certo. E era exatamente o que eu queria explorar olhando por essa lente, sabe? Sem romantizar o erro, confundir o foco ali com falta de caráter, sabe? E acho que, como disse a Manuela Xavier, né, a gente suspendeu a moral por alguns minutos para observar como a Maria de Fátima funcionava. Agora a moral volta para o lugar dela, porque tem uma diferença enorme entre seguir firme no seu propósito, no seu desejo, e passar por cima dos outros, como era o caso da Maria de Fátima, né? Não é isso que a gente está propondo aqui. E acho que seguir o próprio desejo é saber o que você quer e agir com disciplina, sem se perder pelo caminho, sem depender da aprovação alheia, sem ficar refém do que os outros acham ou esperam, passar por cima dos outros, por outro lado, diferente disso, é usar esse mesmo desejo como uma desculpa para enganar, né? Enfim, esquecendo completamente do impacto das suas ações, sobre as outras pessoas. E não é isso que a gente quer, certo? Não é esse o ponto. Então, eu acho, assim, sinceramente, que seguir firme não exige trair nem prejudicar os outros, exige só coragem de enfrentar seus próprios limites, disciplina para cumprir seus objetivos e responsabilidade sobre as suas escolhas, né? Eu acho que, no fim das contas, o que eu queria trazer com esse episódio é meio que isso, assim, olhar pra gente mesma, pra nossa própria vida, sem se enganar, sem depender do outro para se validar, mas também sem se perder na ilusão de que a vida é só fazer o que dá vontade. Acho que não é isso, né? E a Maria de Fátima, acho que ela me mostrou, de um jeito meio torto, exagerado, para além dos trambiques, né? Que é importante a gente ter clareza do nosso desejo, ter disciplina e ação consistente no que a gente quer. Não sei, é algo que eu quero continuar aplicando nos outros planos da minha vida, assim como eu fiz no episódio do joelho, e acho que foi um episódio bem emblemático para mim. Por isso é que acho que vale olhar para nossa própria vida com honestidade, sabe? Onde eu tô presa? E se perguntar, né? Onde eu tô presa? Em que lugares eu me distraio buscando aprovação, aceitação, reconhecimento? Sei lá, gente, fez algum sentido? É isso por hoje. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se inscrevam, compartilhem e semana que vem a gente se encontra de novo. Beijos!